Boa noite, rapaziada, tudo certo? Sejam bem-vindos ao 22º Caco Convida Podcast, diretamente dos Estúdios Closer, aqui de Chapecó. E hoje estou com uma pessoa muito especial, muito bacana, que tem transformado vidas, inclusive a minha. Ariane Turani, nutricionista, a mais foda do sul do mundo. Seja obrigada. Muito bem-vinda, Ari. Obrigada, Caco. Obrigada mesmo. Boa noite, todo mundo. É um prazer enorme estar aqui contigo. É legal, cara. Eu fiquei muito feliz que tu aceitou meu convite para vir aqui trocar uma ideia com nós. Também, muito porque obrigada. Eu tenho certeza absoluta que tem muitas pessoas que estão buscando uma mudança radical na vida e não conseguem dar um start. Acontece muito da gente ver na internet, ver na TV, aqueles milagres que tu encontra na internet. Tem muitos, né? São regimes milagrosos, são profissionais que te prometem mundos e fundos. Você investe, você gasta teu tempo, você gasta teu dinheiro e você gasta a tua saúde em coisas que não dão resultado, não é não? Isso acontece. Certeza. E você tá aqui hoje para falar o que é e o que não é. Beleza? Gurizada, vou repetir para vocês. Ariane Turani, a nutricionista mais radical, querida, inteligente de Chapecó. Explica esse radical, Caco, pelo amor de Deus. É radical. Não, o radical que eu digo é que é da nossa. É uma pessoa que gosta do que a gente gosta, ela não quer transformar vidas a coice e berro. Eu não vendo milagre. Exato. Eu não vendo milagre. É isso que tu veio desmistificar hoje aqui. Exatamente. Depois a gente vai entrar em alguns outros assuntos, mas vamos começar pelo começo, que nunca a gente começa pelo começo desse programa, não sei como é que pode. A gente faz roteiro, a gente faz um monte de coisa e acaba nunca fazendo nada. Eu tenho uma galera específica já que está pronta para te ouvir hoje, ver você falar sobre a tua profissão, sobre tudo que envolve a tua profissão. E fala um pouquinho então, Ari, para essa galera que está em casa, como que foi o teu começo, como que tu parou na nutrição, o que aconteceu na tua vida para você dar esse passo a mais na tua vida? Nossa, Caco, eu caí de paraquedas na nutrição. Minha primeira formação é Direito, sou formada em Direito lá, alguns anos atrás, né? Frustradíssima na área, inclusive. E atuei por um tempo, mas descobri que eu não gostava. Aí depois disso fui trabalhar em imobiliária, fui trabalhar em loja. Caraca. E aí eu ficava metendo os pés pelas mãos. Para não fazer nada, eu ficava entrando em mil coisas. Né? E aí, na época, eu era casada e o meu marido na época falou assim, por que você não dá um tempo? Calma, raciocina, veja o que você gosta de fazer. Tu estava muito acelerada? Estava muito acelerada, né? Tentando sempre buscar fazer alguma coisa para não ficar fazendo nada. Saquei. E não me encontrava nessa. E aí eu falei, então tá bom, então eu vou desacelerar, parei, saí da época de onde eu estava trabalhando e fui buscar uma nutricionista. Agora eu vou me cuidar. E aí eu comecei a ter um amor por esse processo. E na época eu comecei a cozinhar, fazer um monte de receitinhas. E eu criei um Instagram que não tinha o meu nome. Né? Ninguém sabia que era eu. E comecei a postar receitas lá e foi bem legal. E um dia, trocando uma ideia com uma amiga, ela me falou assim, Ari, por que você não faz nutrição? Aí daí eu falei, nossa, não, de novo, faculdade? Outra faculdade, já tinha saído da faculdade de Direito, fiz um ano de escola da magistratura, fiz 1 milhão de anos de cursinho da UAB. Falei, estudar de novo? Mas e qual que era dessas comidinhas que tu fazia? Já era saudável? Era saudável, mas era numa pegada funcional, tá, Caco? Porque era o que eu fazia na época, era comer de 3 em 3, era essas coisas da aveia. Toda essa coisa que hoje, né, eu trabalho um pouquinho diferente, vocês vão saber. Mas foi uma experiência legal. E aí eu comecei a ter um resultado, na época eu emagreci. E aí eu pensei, né, nisso que a minha amiga falou, por que você não faz nutrição? Ela falou, o tempo vai passar da mesma forma. Cara, e aquilo ficou na minha cabeça. O tempo vai passar da mesma forma. É real, né? Aí eu troquei uma ideia na época com o meu marido, ele falou assim, vai. O máximo que vai acontecer é você parar no meio do curso. E lá fui eu. E aí foi crescendo, esse amor foi crescendo. De mala e cuia. Só que aí, paralelo a isso, eu fui estudando a parte, eu venho de um histórico de emagrecimento que, olha só, a gente não presta atenção nos sinais. Eu faço dieta desde os meus 9 anos de idade. Caraca. Então, assim, eu descobri que hoje eu tô trabalhando com uma coisa que eu fiz a vida toda, mas que eu nunca me permiti pensar em fazer. Parar para pensar. Parar para pensar. De tão acelerado que era a vida. Exato. Né? E porque eu vim condicionada. Não, eu vou fazer direito. Desde que eu tinha 10 anos de idade, eu falava que eu queria fazer direito. Eu nunca parei para pensar o que eu queria fazer.
sabe? Eu acho que eu sentia, sei lá, que o meu pai sentia uma leve admiração por isso. Eu acho que era isso. E tu queria agradar. Exato. E era mais fácil não pensar, né? É mais fácil não pensar. Vou fazer isso aí, pronto. Né? E olha só, e aí foi por isso que eu parei na nutrição. Só que aí, paralelo a tudo isso, eu fui estudando a parte. E aí juntou todas as minhas experiências com dietas de... todas que vocês possam imaginar. A dieta da lua, come tudo menos a lua. A da sopa que fez? A da sopa, jantar pipoca, jantar fruta. Pipoca com vinagre. Essa eu vi na internet. Pão torrado. Pipoca, pão torrado. Pão torrado. Exato. Eu comia toneladas. Exato, porque não engordava, né? Aí, então... o pão não engordava. Eu fui juntando todas essas minhas experiências e no meio... da faculdade, eu caí num vídeo aleatório na época do Facebook de uma nutricionista, num programinha local, falando sobre dieta ancestral. Nossa. E aí eu fiquei presa naquele vídeo, durava uns 15 minutos. Eu fiquei, faz sentido, não faz? Aí eu comecei a seguir ela na época no Snapchat. Nossa. E aí eu fui pra lá e ela começou a falar umas coisas que que faziam sentido pra mim. Porque eu falo assim, ó, como em várias profissões, gente, tem coisas que tem 1000 vieses pra você seguir. Mas você tem que ir naquela que toca o seu coração. E aquilo tocou o meu coração. E fez sentido pra mim. Ou não é o fisiológico do ser humano comer de 3 em 3 horas. Pensa, a gente tinha escassez alimentar. Aquele cara se ferrava para caçar, conseguia uma caça a cada 5, 7, 10 dias, não tinha ferramenta, não tinha fogo, não tinha nada. Comia de 3 em 3? Não comia. Aí isso para mim fez sentido, sabe, Caco? Falei, cara, tem alguma coisa aqui. E eu comecei a experimentar, testar em mim. E eu era dieta desde 9 anos de idade, era assim, ó... Eu conheci dieta faz 1 mês, 2. Efeito sanfona, engordava, emagrecia. E quando eu comecei a testar isso, falei, cara, é mais fácil. Essa impressão que vocês estão tendo agora. É mais fácil do que parece, tá? E aí, olha só, comecei a ter resultado, emagrecer, não reganhar mais peso. Falei, gente, é isso aqui. Aí me formei e comecei a aplicar tudo isso, toda a minha experiência pessoal. Eu acho que isso é um grande diferencial para mim, Caco. Porque tu viveu isso, né? Exatamente, viver o que eu prego. E ter experimentado vários vieses dentro da minha área. Porque você entrega algo com mais propriedade, com mais, até mais respeito. Porque tu sabe que é real a parada, sabe? É que, Caco, quem precisa emagrecer sabe, entendeu? A teoria é muito lindo. Eu tô lá com um cardápio lindo montadinho na frente. No dia a dia, no pega pra capar, não é assim. Não funciona desse jeito. Você não tem aquela carninha que a Nutri indicou, você não tem aquela frutinha que a Nutri indicou hoje, você não tem aquela oleaginosa. Então, tem que fazer a coisa funcionar com o que tem em casa. Tá? E, cara, não é fácil, né? Depois de anos e anos, você tendo uma vida sem regras, vivendo que nem um radical total, você tem que mudar. Eu sou uma prova viva disso, cara. Eu quase entrei em depressão quando não pude mais comprar refrigerante. Não é que não pude, eu tenho liberdade de fazer o que eu quiser. Exatamente. Só que a minha saúde falou mais alto. Caco, essa conta chega. Sim, tá? a minha chegou. Exatamente. E essa conta chega pra todo mundo. Hoje você pode estar aí vivendo de fast food, pode estar aí tomando teu refrigerante. Sócio do iFood. Mas não adianta. Mais cedo ou mais tarde essa continha chega. E é impressionante isso. É impressionante porque muitas pessoas acham que isso é papo de nutricionista, né? Não é. Não é. Você, como profissional, obviamente, eu, como teu paciente, o pessoal acha que de casa nem sabe que eu sou teu paciente. A mudança, aí que tá o problema. Muitas pessoas buscam essa mudança, essa melhora de vida quando estão na merda já. Porque quando tá bem, ano que vem eu me cuido, não é? É que a gente até os profissionais vêm desse viés do remediar, né, Caco? Sim. E eu trabalho totalmente diferente disso. A gente tem que trabalhar na prevenção, gente. A gente tem que evitar que as coisas aconteçam, certo? Para não depender de médico nem de remédio. A gente, então, precisa comer bem agora, investir em bons alimentos agora, em suplementar. A suplementação é uma coisa maravilhosa. Por que a gente envelhece e morre? Porque tudo vai se degradando. Então, a suplementação hoje, ela vem para retardar todo esse processo. E você poder chegar na velhice melhor que os nossos pais e os nossos avós chegaram. E vivendo mais também. Tu falou bem. Sabe o quê?
Porque é mais legal tu gastar grana numa viagem do que em remédio e hospital, né? Com certeza. E aí, assim, ó, quando a pessoa tá estabilizada lá com 55, 60 anos, que pode viajar, que pode aproveitar, a vida tá sem saúde. Cara, eu vejo... Tá com sobrepeso, sabe? Eu tenho amigos, eu tenho conhecidos da vida inteira, desde o colégio e tal. Hoje, eu sempre fui o mais velho da turma. Eu vou fazer 41 anos agora, domingo, dia 14. Aceito Pix. Bom presente. E, cara, eu vejo hoje pessoas do meu convívio que sempre foram atletas e tal, e tipo, caíram naquela... nasceram os filhos, casaram, tiveram uma mudança também. Porque ter filho muda toda a vida da pessoa. Só que se acomodaram, entendeu? E depois eu tive conversando com 4, 5... São de Pato Branco, inclusive, eu morei em Pato Branco. Quando eu contei a minha experiência contigo, como é que foi a minha... pré-depressão, que quase me matei porque não tinha minha Coca-Cola, porque não tinha minhas coisas, mas aguentei firme. E eu tipo, no nosso grupo, eu compartilhava as situações, o dia a dia, quando você vai fazer uma mudança de vida. E eles sempre me questionavam, como é que tu tá, cara? Como é que tu tá? Tá dando certo? Eu falo, não tá fácil, mas tá dando certo. E depois disso, eles também resolveram. Que coisa boa. Eu tenho aquele teu programa de 15 dias sem açúcar, né? O desafio 15 dias sem açúcar, eles começaram a fazer algo parecido lá. Ah, que massa. Eu não tô bem certo do que é, mas eu vou me informar e te conto. Me conte. Mas são uma coisa leva a outra. No caso, o que tu proporcionou para mim e minha esposa, tá proporcionando para nós, eu consegui transmitir para outros que estavam numa situação ruim, não ruim de dinheiro, de coisa, mas não estavam com o corpo que queriam estar. Não tinham mais aquela vontade de fazer as coisas. Isso tudo a alimentação muda. Ansiedade, depressão. Se você cuida do que tu come, a tua vida tem uma qualidade absurda. As pessoas não têm noção da quantidade de doenças que a alimentação está envolvida. Pois é. As pessoas não fazem ideia, Caco. E elas acham que é só uma coisa paliativa, gente, a tua alimentação é o teu combustível. O que você botar pra dentro... Eu falo para os meus pacientes, vocês têm que parar de matar a fome de vocês e vocês têm que nutrir o corpo de vocês. É o combustível do corpo de vocês, a comida que vocês colocam pra dentro. Aí pensa, você colocando aí batata frita, você colocando chocolate, sorvete. Que nutrição tem isso, gente? Isso é só caloria vazia. Isso é muito prejudicial. E a conta chega. E sabe por que as pessoas têm essa coisa com dieta, assim, e arrepia só de pensar, puta, vou na Nutri, vou ter que começar a fazer um processo? Porque a gente vem de uma prescrição, onde fazer dieta era passar fome. Ainda é. Tem muito profissional que trabalha nesse viés. Não, e tem aquelas receitas internet que eu falei no começo. Com certeza. Porque é grátis, o pessoal busca aquilo. Mas, Caco, os dois lados são culpados nessas coisas, dessas promessas milagrosas. Porque é a pessoa que vende e a pessoa que espera o milagre comprando isso. Tá? Não existe atalho, gente. Não existe caminho curto. Esqueça aquela coisa assim, 10 quilos em 20 dias. Vai ganhar 30 em 40 depois. Não. Isso é muito real. Então, hoje, né, Caco, tu tá vivendo um pouco dessa experiência. Assustava o fato de buscar uma profissional, uma nutricionista, porque a dieta era restrita, era comer coisa ruim, era passar fome. Era o que a gente ouvia. Então, olha só, tudo bem, não é fácil, porque a gente tem que tirar umas guloseimas, tipo refri, tipo chocolates todos os dias, mas... agora eu quero a sua opinião. Tá difícil agora pra você passar desses... o que eu acho que é o início, né? 10, 15 dias? Não, cara. Hoje eu passo... Olha, eu tô 90 dias contigo, não tô? Eu acho que é 90 dias. 3 meses, eu acho, mais ou menos. Hoje, no começo, eu evitava de ir no mercado. Eu evitava de ir na quitanda, evitava de ir em qualquer lugar. Hoje, cara, eu vou no mercado, olho pras prateleiras, normalmente, assim, eu não vou ser mentiroso, nem hipócrita, eu sinto vontade. Mas vontade... De pegar uma coca gelada, botar um limão. Só que, cara, quando eu penso que aquilo ali já não faz mais parte de mim, que aquilo ali tava tirando a minha longevidade. Exatamente. Tava me travando, me freando. E, Caco, o grande lance é você pensar que... Não é que você não pode com a frequência que você fazia. Exato. E as pessoas acham que isso aqui é sobre zerar tudo. Não tenho mais vida, não como mais pizza, não tem feijoada, não tem refri, não tem cervejinha. Não é nada disso, gente. É só não fazer isso com a frequência que você tá habitualmente
acostumado a fazer. E se for você tomar um chopp, depois só volta, né? Só volta, esse é o meu bordão. Só volta. E é bem assim, eu vejo por mim, eu vejo lá em casa, eu vejo agora esses meus amigos que eu conversei contigo antes, falei antes pra ti, tem toda essa questão de se habituar. Exatamente. Você não precisa ser... Gente, eu sou um cara que eu sempre gostei de cerveja artesanal. Provar sabores, provar teores e misturas, mesclas e tal, e eu não tinha limite, sabe? Eu achava que aquilo ali estava tudo bem, que eu ficava 2 dias sem beber, estava tudo certo. Só que eu hoje vou te falar uma coisa, no momento que eu tô, hoje, de tanto que eu me estraguei durante os anos, se eu beber agora à tarde, eu fico de ressaca ainda hoje, não fico amanhã de ressaca, entendeu? O meu corpo, ele já foi muito agredido. Eu falo que eu não tenho mais ressaca, eu fico doente. É uma doença, 3 dias. Inválido, né? Exatamente. Vegetando. E porque isso é o metabolismo, né, gente? A gente metaboliza coisas diferentes do que 10 anos atrás, que a gente virava à noite a trabalhar no outro dia e tava tudo certo. Eu, pra enterrar, só falta deitar. Porque, olha... Você erguia a mãozinha, passei as minhas, cara, com essa questão de sobrepeso. Essa questão de abuso na comida, no álcool, né? O álcool. É que a comida, gente, ela é viciante. Às vezes qualquer uma, né? As pessoas acham que assim, Caco, ai meu Deus, eu tô compulsiva, eu tô descontrolada. Gente, vocês têm que entender que vocês estão... E aí você se expõe, por isso de não se expor com tanta frequência, porque os alimentos, não é brincadeira, gente, eles foram feitos para que você não pare de comer, tá? Abre um Doritos e come um Doritos. É impossível. Abre uma caixinha de bis e come um bis. É impossível. Gente, teve todo um estudo atrás disso para que ali tem aditivos que estimulam as suas papilas gustativas para que você coma mais. E aí, com a carga de açúcar, aquele pico de insulina e todo... Prazeroso, né? Você come um carboidrato ou um açúcar 2, 3 horas depois, você morre de fome e vontade de comer mais. Isso é a reação do alimento dentro de vocês. Então, por isso de se expor menos. Quanto mais você se expõe, mais difícil é de você sair do vício desse alimento. Quanto mais você come, mais você quer. Você entra no looping infinito da insulina. Come porque tem vontade porque tem fome. Come porque tem vontade. E não sai disso nunca mais, cara. Não sai disso nunca mais. E é impressionante, né? As pessoas, elas não... Eu sou uma prova disso também, de medo de buscar um profissional, sabe? Receio, né? Medo de você não poder mais comer o que tu gosta... Não é nada disso, gente. Porque, na real, cara, as pessoas que nunca precisaram de um nutricionista, por exemplo, não tem noção. Não tem noção do que vai acontecer numa consulta. Eu achava que, olha, eu tava lascado pro resto da vida. Foi por livre e espontânea pressão, né, cara? Da Thalita, né? Mas de fato, as pessoas acham, não posso comer mais o que eu gosto, não posso... Você pode, é que nem a gente falou antes, cara. Você tem suas vontades, você não vai mudar 30 anos de vida em 3 meses. Né? Esquece. Só que isso vai muito da cabeça da pessoa. Caco. O foco, aonde tu quer chegar, sabe? Nunca é sobre perfeição. Esquece perfeição. Por isso que assim, eu falo, o perfeccionista pra mim é péssimo. Cara, pra mim... Porque ele é 8 ou 80. Ou ele faz... tudo certo, é o frango orgânico, é o ovo orgânico, entendeu? Comer direitinho no horário, não falhar a malhação, ou ele não faz. Porque ele faltou um dia, porque ele não tinha o frango orgânico, porque ele não tinha o ovo caipira, ele deixa de fazer. Não é assim, gente, não funciona dessa forma. As pessoas, tá? Algumas que eu conversei, quando eu falei que tu viria aqui, tu já tem, antes, quando a gente marcou, conversei com pessoas a respeito de nutrição, falei que tu ia estar aqui e tal. Muitas pessoas têm aquela ideia errada radical. Tem que ser perfeito, o corpo tem que ser ali e tal. Não. Tu sabe, e conversando com algumas pessoas, hoje, eu vou fazer 41 anos, cara. Perfeição pra mim hoje. Perfeição pra mim é comer uma comida boa. Perfeição pra mim é poder estar em casa com a minha família, passear com a minha família. Perfeição é poder estar com pessoas legais, abraçar um amigo na rua. Isso é perfeição. O teu corpo, cara, é uma consequência do que tu vai fazer. Exatamente. O que tu come, o que tu bebe, aonde tu vai. Mas, Caco, pra você fazer tudo isso, você precisa estar saudável. Tu tem que estar bem. Você quer estar saudável. Então, se o que te incomoda, tu não quer um corpo legal, teu foco não é um shape legal, é saúde, gente. É saúde, por isso que eu odeio essa romantização da obesidade. Pois é. Sabe? Porque um corpo para mais ou para menos não é um corpo saudável, certo? Então você tem que buscar o equilíbrio do teu corpo. Mas eu me aceito, eu me acho linda e tá tudo bem, te acho linda também. Mas se você está acima do peso saudável, a probabilidade de você desenvolver uma doença é muito maior.
Pois é. E tem uma questão também desse negócio de querer emagrecer absoluto. Tem pessoas que deixam de comer, pessoas que isso é regime disso, é regime daquilo, ficam mal. Então, esse tipo de... O radicalismo. O radicalismo. Eu quero ficar magro em 20 dias. Em 30 dias eu quero estar pronto pro carnaval. Né? Não é isso? Aí começa lá no fim de janeiro. Eu recebo muito isso na caixinha de perguntas. Cara, chega um momento assim, agora o povo assim, não quer muito saber, tá escondidinho debaixo de casaco. Eu falo, gente, o corpinho do verão começa agora. Pois é. E ontem, quando você abriu a caixa de pergunta lá, eu ia falar sobre ansiedade. E logo uma paciente tua já botou lá sobre ansiedade. Recebi várias. Botou um texto desse tamanho, me respondeu tudo que eu precisava, porque muitas pessoas também hoje em casa vão estar tendo uma resposta sobre essa questão da ansiedade. São várias formas de ansiedade, são vários momentos, vários picos de ansiedade, cada pessoa é diferente uma da outra. Mas a alimentação, hoje vocês prestem muita atenção, porque a alimentação pode mudar radicalmente essa questão. Certeza. Nós vamos conversar também aqui sobre quais as doenças que o low carb pode se manifestar de uma forma positiva e fazer essa mudança, não é? Nossa. Caco, hoje quando a gente pensa em doenças, quando a gente estuda as doenças, gente, tudo começa com quadro inflamatório, tá? Tudo é por conta da inflamação do teu corpo. Eu vou tentar traduzir o que seria essa inflamação. Quando você come óleos vegetais, a gente sabe que óleos vegetais não existem, né? Óleos vegetais foram criados pelo homem. Quando você come bolachinha recheada, batata frita, quando você come, enfim, alimentos que são expostos, né? A batata frita tá ali no óleo vegetal, às vezes aquela batata nem batata é, vocês têm que aprender a ler rótulos, tá? Às vezes é uma massa que eles fazem e moldam ali. O que acontece? Quando o teu corpo é colocado perante esses alimentos, ele sofre para digerir. É como se ele não reconhecesse essa partícula, porque ela não é natural. Ela foi criada, modificada, foi inserido coisas ali pela mão do homem. Então, o teu corpo está sempre assim, ó, sofrendo para metabolizar, para digerir esses alimentos. Chega um momento, gente, que a exposição prolongada disso, ele colapsa. Certo? Isso que eu quis dizer, estou tentando traduzir um pouquinho da inflamação para vocês. Então, o teu corpo ali à beira de um colapso, tá? Sempre ali, é tipo um ratinho dentro da roda, né? Tentando digerir, metabolizar coisas, e aí ele acaba, você bota mais, ele acaba, você bota mais. Um belo dia você acorda lá no hospital, uma doença autoimune. Ai, Deus, por que eu? Gente, exposição à farinha de trigo, óleos vegetais, né? A gente tem hoje uma classificação de alimentos, mesmo os naturais, Caco, isso engana muita gente. As pessoas acham que porque é fruta pode comer à vontade, porque são farinhas pode comer à vontade, porque vem de coisa natural. Gente, não. Porque evolutivamente esses alimentos, grãos, raízes, nem frutas a gente tinha a abundância que a gente tem hoje. Pois é. Era muito difícil o acesso a esse tipo de alimento. E assim, e hoje, no mundo que vivemos, por exemplo, os acessos que temos hoje, você encontra tudo que tu precisa para ter uma alimentação decente, digamos assim. Não é só questão de saudável, é decente. Decente, né? Exatamente. E tu encontra isso. Caco, eu falo assim, ó, você acha que o cara lá na pré-história, tá? Dentro da caverna dele, ele só tinha as frutas do entorno dele. Ele não tinha como a gente tem um mercado hoje, um supermercado hoje com frutas do país inteiro picada com garfinho em cima, pronto para você comer. As mais doces. É verdade. E essas frutas que a gente consome hoje, tá? Elas foram modificadas geneticamente. A gente tem estudos sobre isso. 30, 40, 60% a mais açúcar, maiores. Para ter durabilidade ali onde ela está sendo palatável, exposta. A gente quer comer doce. Tu quer ter um prazer na língua. A gente quer comer doce. Claro. E aí a pessoa come isso, porque isso também veio de orientação, tá? Come isso achando que, estou saudável. Um diabético de noite jantando frutas. Gente, é só uma carga de açúcar. Não tem nada a ver, né? Frutose. O que você come, o açúcar de mesa, vem da cana. É frutose também. Dentro de você, frutas, feijão, arroz, batata, mandioca, grãos, raízes, frutas, dentro de você se converte em açúcar. Então, você pode comer, são alimentos maravilhosos, pelo amor de Deus, não me entendam mal. Mas você não pode comer eles em excesso, especialmente se você precisa emagrecer, especialmente se você precisa tratar colesterol, triglicerídeos, diabetes, esteatose hepática, que é o fígado gorduroso, né? Esteatose hepática não alcoólica, enxaqueca, doenças autoimunes, síndrome do ovário policístico, endometriose, miomas, tudo. Claro, tem outras causas, mas assim, tudo, gente. Uma alimentação anti-inflamatória não prejudica em nada. E a low carb é uma alimentação anti-inflamatória. Então, Caco, além dos benefícios estéticos, para quem quer focar mais nisso, a gente consegue também, tá? Mas a gente trata uma infinidade
infinidade de doenças. E é por isso que eu me apaixonei por ela, né? Pois é, porque é muito complexo. Tem muitas vertentes, né? A gente tem muitos benefícios com ela. Você tá vivenciando um pouco disso e os meus pacientes todos falam, assim, fica fácil de fazer no dia a dia. É uma coisa que a gente adapta à nossa rotina, o que tem em casa. Não precisar comer de 3 em 3 horas, se livrar daquelas marmitas e daqueles lanches, é uma bênção, não é? Então, assim, a gente é muito... os vieses tradicionais, as prescrições antigas, né? Gente, a coisa se atualizou um pouco. E é só você... isso que pra mim fez sentido quando eu vi aquele vídeo lá atrás que eu comentei no início. Tá? Eu não tenho fome de 3 em 3 horas. Eu nunca tive fome de manhã quando eu acordei. Por que? Mas daí na prescrição da Nutri eu tive que comer e aí eu comecei a acordar com fome. Olha que doido. E tem uma coisa muito legal que eu fiz, que ainda tô fazendo ainda. Veja bem, quando você tá a fim de comprar um telefone novo, quando você tá a fim de viajar, quando você tá a fim de comprar aquele tênis massa que aparece lá da NBA, você não se faz um propósito, eu vou ficar 4 meses, 6 meses guardando tanto por mês para comprar aquele tênis. Para comprar aquele tênis. As pessoas, muitas vezes, elas desistem elas vão na Nutri e desistem. Ou nem vão, já falam, não vai dar certo. Para dar certo, para mim, deu certo dessa forma que eu vou te explicar agora. Eu fiz isso como um desafio, como se eu estivesse guardando dinheiro para comprar uma coisa que eu queria lá na frente, sabe? Então, pensei comigo, vou fazer 3, 4, 5 meses, 6 meses desse tratamento, digamos assim, mas não vou ver isso como como algo... Não pensa isso assim, ó. O que acaba acontecendo? No início do processo, quando você decide procurar um profissional, você já chega lá com aquela mentalidade assim, vai ser muito difícil. Sim. Vai ser muito difícil. Daí você senta lá na minha frente, daí você vai pra casa, os primeiros dias sim, são mais difíceis, daí você começa a se adaptar. Mas nesse primeiro momento você quer ter aquele pensamento de data marcada. Eu quero daqui até aqui. Só que aí, no meio do processo, você começa a vivenciar tudo isso, a ver os benefícios disso tudo, a autoestima começa a melhorar, a saúde começa a melhorar, os exames começam a melhorar. Aí você começa a pensar assim, cara, eu não quero voltar a viver aquela vida que eu tinha lá atrás. E é por isso que às vezes eu recebo pacientes assim, eu já fiz low carb, mas eu fiz sozinha ou com outro profissional e eu larguei. Eu falei, cara, como é que essa pessoa larga? Porque assim, se você tem todos esses benefícios, se você experimenta uma low carb de verdade e tem todos esses benefícios, como largar isso? Por que você quer viver diferente disso? A gente é meio sadomasoquista, né? A gente meio que gosta de sofrer numas coisas assim. Mas, Caco, essa ideia de manter o processo, vocês têm que entender que vocês começam esse processo, podem até começar com data marcada. Mas não tem, tá? Se você tiver, por exemplo, um emagrecimento dentro de qualquer viés de alimentação, o que você faz para manter o peso perdido? Faz o que você fez para emagrecer. Então, assim, aceita que dói menos. E foco. E foco. Eu vejo que tem que ter uma carga muito grande também de responsabilidade pelo que tu tá fazendo, né? Porque é a tua vida, cara. Eu costumo falar, agora eu vou fazer 41 anos, eu já digo que eu tô no segundo tempo da minha vida. Entrou no segundo tempo, segundo jogo. Então isso tem muito a ver com o respeito que tu tem por ti e por quem tá perto de ti. Porque não é só você. Se você investe em ti, na tua saúde, na tua qualidade de vida, no teu bem-estar, né? Exatamente. Você vai estar automaticamente, cara, criando um ambiente gostoso, um ambiente bom para quem tá contigo ao teu redor, cara. E, Caco... Tu vai ser uma pessoa melhor até na forma que tu fala, na forma que tu ouve. E isso é você não ser egoísta dentro de uma relação, né? E pensar... E até eu fiz uma brincadeira nesse final de semana num story que eu postei sobre casais que fazem junto ou casais que um faz e um não faz, né? Eu te confesso que eu sempre pensava nisso, assim. Poxa, estar com um parceiro que não se cuida vai sobrar pra mim. Tu entende? Vai sobrar pra mim, vai sobrar pros meus filhos. É o que a Thalita me fala. Vai sobrar... Tu entende? Porque é real. É real, claro que é real. Então, assim, ó, por isso que, assim, se o casal não começa a se alinhar, que é muito mais fácil fazer... Gente, pelo amor de Deus, é muito mais fácil fazer quando os dois andam juntos, mas não quer dizer que não vai dar certo se não andar. Mas se alinha mais, porque quando você começa a se cuidar, você começa a ter outra visão sobre o mundo, sobre as coisas. Parece até que tô divagando aqui, mas é que você tem... Você tem assim, você tem umas prioridades. Sim. E aí a prioridade da outra pessoa já não tá casando mais com o que você tá buscando pra você. E aí você pensa nessa responsabilidade de que, lá na frente pode ser que sobe pra mim. É verdade. É bem então, assim. Mas é real, é real. Então, eu fico muito feliz, Caco, quando eu consigo, mesmo, sei lá, se a Thalita, a sua esposa tivesse me procurado e você não tivesse ido.
A Thalita, eu sempre falo assim... Eu tive aqui, não tinha como não me... eu sempre falo assim... Eu tive aqui, não tinha como não me... Bem mandado, mas assim, né? Eu tive aqui. E aí, o que acontece? Eu fico feliz porque, às vezes, eu atendo as mulheres e elas levam para os homens. Esse viés que eu trabalho, low carb, Caco, né? É muito tranquilo. Os homens adoram. Vocês aderem muito a esse processo. Por quê? Porque pode carnes, porque pode torresmo, porque pode queijos, porque pode copa, né? Não pode tudo à vontade, calma, mas a gente... Torresmo é vida. Torresmo é vida. Bem o Anderson. Cadê Anderson? Cadê tu? Cadê tu, Anderson? Então, quando eu tenho uma portinha de entrada em alguma família, eu fico muito feliz. Porque eu atinjo o filho, porque eu atinjo o marido, né? Então, eu tô plantando uma sementinha ali. Sim, mas bem no meu caso... Eu fui, né? Até vou fazer uma comparação. Ontem me chamaram para ir numa janta, né? Daí eu falei com a Thalita, daí eu respondi para eles, minha mulher falou que hoje eu tô muito cansado e não posso ir, né? Vou perguntar para minha mulher se eu posso. Foi mais ou menos assim. Ela falou, tu vai comigo porque eu não quero estar saudável e tu com 50 anos velho ali podre e eu ter que deixar minha vida de lado para te cuidar. Tipo, ela falou sem papas na língua. E eu entendi super, mas porque aí com esse tapão me caiu a ficha. Aí eu pensei, por que eu, cara, aqui tô jovem, não tenho doença nenhuma, por que eu não tô me cuidando? Por que eu quero ficar doente, digamos assim? Exato. Por que eu vou atrapalhar a vida de alguém que tá comigo, frear a vida de alguém, porque eu não tomei uma atitude e fui atrás do meu melhor? Vocês têm noção, gente, que nós hoje estamos aqui falando sobre fazer o certo? A gente ainda precisa falar sobre o que é certo para você? Como é que pode? Como é que pode? Eu até sinto vergonha de mim, por mim, porque a gente tem informação. Não sinta, Caco, porque assim, ó, gente é uma chuva de informação também, vocês ficam bem confusos. Mas a minha vergonha, digamos que seria uma vergonha, é de hoje eu trabalhar nesse meio, eu conhecer pessoas desse meio, conhecer pessoas que têm conteúdo, que criam conteúdo, e a gente não para analisar as coisas que acontecem ao nosso redor. Exatamente. Sabe? Essa é a vergonha que eu te digo. Porque aonde eu tô, com as pessoas que eu tô, as pessoas que eu recebo, o pessoal aqui do estúdio, aqui da Closer, todo mundo tem um know-how gigantesco e a gente nunca tira um minuto da vida para sentar com alguém e bater um papo sobre um assunto que seria de fundamento para ti. Exatamente. E daí tu chega lá daqui a pouco, daqui 3 meses, que nem eu, a minha mulher fala, ou tu envelhece saudável comigo, ou vou te enterrar cedo. Né? É sobre isso, porque o que eu tenho percebido muito lá no consultório, o que nossos pais desenvolviam com 65, 70, 75 anos, a galera dos 35, 40 anos está desenvolvendo. Então, colesterol, bom, a gente tem criança com colesterol, com triglicerídeo elevado, tá? Então, isso tudo é culpa da alimentação. Então, a gente está morrendo pela boca. Aí a gente tem que se ligar disso, e não adianta, é uma conta que chega. Mais cedo ou mais tarde, eu sempre falo, Caco, ou eles vêm no amor, ou eles vêm na dor. Nada mais justo. Não deixa chegar na dor, sabe? Porque às vezes a dor, você já tá com sobrepeso muito exacerbado, você já tá com nível de gordura visceral muito alta, é mais ruim fazer na obrigação. É muito ruim. Sabe? É muito ruim. E emagrecer não é fácil. Na obrigação ou sem obrigação? Assim, não é fácil, mas, gente, rola. Está mais fácil. Está mais fácil. O que não rola é passar fome, tá? E isso, graças a Deus, não precisa mais. Isso não acontece mais. Não, na verdade, nunca precisou, tá? Né? Mas assim, Caco, nos vieses antigos, não, né? Pensando por esse... A gente comia pouquinho. A gente comia pouquinho. Eram várias refeições, mas comia pouco. Só que também as informações que haviam antes não são as de agora, né? Exato. Você tinha outro tipo de informação. Era um foco numa outra visão, não tá? Tinha esse conhecimento que hoje engloba toda a nutrição, né? Exatamente. Então, assim, a gente já sabe, gente, emagrecer não é sobre comer pouco. Definitivamente não é sobre comer pouco, é sobre o que você come. Se as pessoas, eu falo, Caco, se as pessoas pudessem ver eu não como de tudo diariamente, né? Mas do que eu como, caramba, eu como muito mais proteína, por exemplo, que muito homem. Tá. Então, assim, eu não conto calorias. Eu vivo em low carb há quase 9 anos. Estava fazendo esse cálculo essa semana. Eu nunca fiz dieta contando caloria. E quem me acompanha lá no meu Instagram vai ver uma evolução que eu tive de corpo, né? Porque tem muitos mitos. Perde massa muscular. É muito radical. Eu falei, tá, então eu sou um milagre divino. Então, o que aconteceu comigo, Deus me abençoou, filha, é você.
Engravidei virgem. Não, gente, não. Então, é claro que é um tempo, é um processo. Poxa, 8 anos vivendo esse estilo de alimentação, e aí nos últimos 3 anos que eu foquei mais em proteínas, que eu sempre falo, quem é meu paciente sabe, eu prezo muito por proteínas, né? A louca da proteína. Como a proteína, bata meta proteica, porque o que eu sinto hoje é que as pessoas têm comido cada vez menos disso. E é um macronutriente muito importante, essencial à sua sobrevivência. Então, carnes, ovos, gente, pelo amor de Deus, tá? Tem que ter no máximo possível que vocês puderem, o máximo de refeições possível. Às vezes eu atendo paciente, Caco, que tem um bifinho no almoço. De manhã é pão, de meio-dia é feijão, arroz, um bifinho, de tarde é coxinha, pastelzinho, fruta, de noite é um sanduíche. Mas olha, açúcar. Eu tava pensando agora, tem aquela questão do pessoal abolir a carne. Radicalmente, do dia pra noite, não comam mais carne e foda-se. Como é que vive? Sem um suplemento, talvez. Eles nem buscam suplemento. Exato. Aí que é o problema. Eu não sou contra você ser... Bom, vegano eu não sei nem como vive. Né? Eu não atendo nenhum vegano. Vegetarianos, eu tenho algumas pessoas lá no consultório, tá? Deve ter uns 4 pacientes vegetarianos. Tem que suplementar, gente. Uma coisa é você não querer comer por cuidar do ambiente... por ter piedade dos animais, mas uma coisa é a tua necessidade fisiológica, tá? Então, carnes, proteínas se degradam em 20 aminoácidos dentro de vocês. Desses 20, a gente tem 8 essenciais à sua sobrevivência. Então, você encontra todos num pedacinho de carne. Se você não comer dali, você vai tirar da onde? Tem que comer um balde de brócolis, um balde de agrião. Não come tudo isso, não come essa quantidade, vocês entendem? Então, vocês precisam suplementar. Aí vai baixando B12, vai ficando lesado da cabeça, vai tendo deficiência de ferro. Isso aí mesmo. Então tem que fazer com responsabilidade. Eu não sou contra, mas tem que fazer com responsabilidade. E tem muita galera que entra nessa porque cool. Porque é chique. Né? Um negócio absurdamente, eu quero ser diferente. Né? Ai, não, eu acho que esse daí é a lei da sobrevivência. Por isso que, a cadeia alimentar. Por isso que a gente sempre bate na mesma tecla, busque informações sobre as mudanças de vida que vocês querem ter. Exato. Vocês podem mudar a vida de vocês, de todas as formas imagináveis, mas busquem informação com quem tem essa informação. Caco, e aí quando a gente estuda a história, a nossa história evolutiva, a alimentação, tem até uma brincadeira que se faz, que assim, lá nas paredes das cavernas, não tinha o cara com pé de alface na mão. É verdade. Não tinha, só tinha ele com lança e correndo atrás do bicho, e meio mamute pendurado ali no fogo, né? Exato. Viu? Deixa eu te falar, agora, antes que me escapa, tu falou antes que tu mudou teu corpo, mudou tudo. O pessoal pode acessar o arianeturani.nutri. Essa mudança que a Ari falou agora aqui a respeito do corpo, a respeito da evolução, porque são evoluções constantes na vida de quem segue o plano, né? Exatamente. Olhem o Instagram dela, arianeturani.nutri, lá vocês vão ver exatamente o que ela está falando aqui, que não é balela. Não. É a vida nua e crua. E eu falo assim, mas demorou tanto tempo, porque a pessoa olha assim, meu Deus, nos últimos 3 anos tu conseguiu... Não foram nos últimos 6. Eu vivo há 9 anos em low carb, mas eu vou dizer que nos últimos 5, eu tive uma gestação aí no meio de 30 quilos, gente. Eu vou dizer que nos últimos 4 para 5 anos que eu tive uma mudança mais radical. Mas, gente, todo esse tempo, que preguiça, não vou conseguir. É porque eu não sou constante. É muito difícil ser constante. Eu não sou aquela pessoa disciplinada que não fura, que não jaca nunca. Que consegue um big corpo em 1 ano ou 6 meses. Aliás, eu até me assusta e desconfio de quem consiga isso em 6 meses. Mas tem umas pessoas mais disciplinadas. Não, mas a internet tem uma receita para isso. A internet tem. Porque esse processo ele não é linear. Ele é assim, ó. Tá? O saber voltar... você jacou, saiu comer uma pizza. Antigamente eu saía numa sexta-feira comer uma pizza. Só na segunda. Volta na segunda, agora já foi. Eu já comi um monte de calorias aqui. Gente, vocês transformam 300, 500 calorias em 5 mil calorias a mais no final dessa conta, tá? Se vocês voltam só na segunda-feira. Então, assim, façam episódios isolados e voltem. Isso, cara, garante assim, um sucesso absurdo, tá? Não te deixa reganhar peso. O problema é assim, vai viajar um final de semana, porque viajou na semana, voltou, já emendou e não volta nunca mais. E é tudo... E aí condicionamento, né? É tudo um mecanismo, é uma roda que gira
temos nutricionista, temos cardiologista, temos neuro, temos tudo que tu imagina ao teu redor. Tu tem acesso a produtos para os fins que tu quer nos mercados. Só que nada vai acontecer na tua vida se não partir de ti. Exatamente, não adianta. A Nutri não vai fazer milagre na tua vida. Não faz. Milagre ainda não tô operando, não, Caco. Pois é. Isso que as pessoas têm que ter consciência. Eu dou o caminho das pedras, tá? Tudo parte de cada um. Entendeu? Exatamente. Você é uma ferramenta. A tua profissão é uma ferramenta para pro fulano, pro ciclano poder ter uma qualidade de vida a mais, uma longevidade talvez. Você tem você mostra para nós o caminho, a pessoa vai se quer. Exato, e assim, por isso que a rede social hoje é maravilhosa por isso, né, Caco? A gente tem a oportunidade de conhecer os profissionais antes de ir neles. Exatamente. Então, assim, por exemplo, dificilmente um vegano vem pra mim, porque sabe que eu bato na tecla dessa coisa que tem que comer carne, né? Os vegetarianos, eles me ouvem falar e eles se preocupam, do tipo, eu quero fazer isso, mas com consciência. Tem como? Tem como. Então, é muito de você... tem vários caminhos, né? E talvez o caminho que eu escolho, mas eu também só parei aqui por conta de ter vivido isso, ter vivenciado isso. Então, isso me aproxima muito do paciente e por tudo que eu testei, por tudo que eu experimentei, eu achei mais fácil. Tá? Agora você está vivendo, você está experimentando isso, eu achei menos sofrido, não passa fome. Tem um médico, o Dr. Souto, que a gente chama ele de pai da low carb no Brasil, que ele fala que a fome é o cemitério das dietas. Caraca. Ninguém consegue fazer um processo de emagrecimento passando fome. Você até aguenta 2, 3 meses. Depois... Mas passar fome ninguém merece. Mas, Caco, nesses vieses de comer de 3 em 3, de comer de pouquinho, a pessoa tá sempre com fome. Mas eu não vejo sentido. Aí, não tem sentido. Aí, esses emagrecimentos que acontecem dessa forma, por não priorizarem a proteína, degradam muita massa muscular. Tá? Aí o que acontece? O metabolismo da pessoa cai, porque saiba você que não é gengibre nem pimenta que acelera o metabolismo. É ganho de massa muscular. Então tem que suar, tem que parar de treinar fofo lá na academia, viu? Tem que comer proteína e treinar bem pesado lá na academia. E aí, quando você preserva a tua massa muscular, você mantém o teu metabolismo acelerado. Aí é possível você emagrecer comendo. E por vezes você vai ganhando massa, você vai podendo comer ainda mais. É o que acontece comigo. Hoje eu como muito mais do que quando eu iniciei em low carb. Por quê? Porque eu ganhei massa muscular ao longo desse processo. E não é nada estrondoso, tá? A low carb é um viés que para ganho de massa muscular só vai te deixar num padrão normal de ser humano, tá? Porque essas coisas monstrengas que vocês veem na academia, né? 0% de gordura, isso aí não é só alimentação e malhação, tá? Isso aí é coisa de Hollywood. Exatamente. O Bollywood, talvez, que é pior ainda, né? Digamos exatamente. Assim. E já que a Ari tocou no assunto de fazer academia, puxar ferro, ter uma condição boa, indico para vocês, Corpus Academia, da 7 de setembro, no final da 7 de setembro, chega lá, fala com toda a galera, eu estou lá quase todos os dias, e vamos lá, galera, vem lá bater um papo comigo, vamos tomar uma água, mas olha que barbaridade! Corpus Academia, no final da 7 de setembro, bairro Paraíso, valeu? Continue. Eu tive que fazer, porque eu não me aguentei. Era pra ser no final, mas, pô... Não, mas tudo bem, veio a calhar. Olha, de todas as entrevistas, de todo mundo que passou aqui, a mais normal tá sendo contigo. Que bom, porque cara. Parece que eu tô lá no teu consultório. No consultório conversando, como é que pode, cara? Mas isso, as pessoas também têm que saber disso. Que quando vocês vão ao consultório da Ari, marcam horário, vão lá com ela... É isso que vai acontecer lá. Não é uma mulher lá com uma régua te batendo na mão. Eu não sei ser assim, Caco. Eu não sei vestir uma pessoa e ser uma pessoa. Tanto que às vezes, assim, eu falo que quando eu pego um paciente que fala mais do que eu, ferrou. Dá aquela... E ali... a primeira vez que eu fui lá deu quase 3 horas de consulta. Porque vocês foram em casal, né? Então, consigo fazer esse atendimento, tá? Às vezes a pessoa não quer ir sozinha, quero levar o marido, quero fazer família. Tenho feito bastante isso, tá? Interessantíssimo isso. É interessantíssimo, porque aí todo mundo pega. A primeira juntos é bem legal. Depois a gente pode começar a dividir, tá? É bem interessante. Porque até a motivação que tu tem é maior. Exato. Você vê a pessoa que está contigo crescer contigo, digamos. Exatamente. Não, como eu falei, funciona muito melhor, Funciona muito melhor. É que nem eu sempre falo, quando eu saio caminhar, sozinho é uma tristeza, parece que eu levei uma semana para fazer um trajeto. Agora, quando eu saio caminhar com a Thali, por exemplo, ou com algum amigo, cara, a gente faz 10, 12 quilômetros, parece que nem viu. Tá exatamente. E isso funciona da mesma forma em casais.
Exatamente. Vocês iniciam essa caminhada juntos? Mas, Caco, agora eu vou te falar sobre uma situação. Às vezes, olha só, legal, né? Você e a sua esposa, você e a Thali começaram a fazer o processo juntos. Às vezes, você vai começar esse processo sozinho. E aí, eu ouço muito da mulherada lá no consultório. O problema é o meu marido. Tá, vamos separar, então, pra fazer dieta? Não tem essa opção. Então, olha como Obrigue teu marido, que nem eu fui. Obriguem os maridos de vocês, porque eu não quero passar por isso sozinho. Entendeu? Isso aí. É sobre isso, assim. Só que às vezes é preciso, tá? Às vezes a pessoa não tá no timing dela, não tá aí, sei lá, você pode ter ido no meu consultório. Tá acomodado. Ter gostado do meu trabalho, achei muito massa, acho que meu marido vai amar, mas se ele não tiver no timing dele, não vai funcionar. Você pode botar ele lá na minha frente, assim, não vai rolar. Tá? Então, e aí olha só como vocês têm timings diferentes. E até essa questão da fome e da saciedade, né, Caco? Dentro da low carb que a gente trabalha muito, né? Que é entender os reais sintomas da fome. Você acha que a tua fome vem junto com a da tua esposa? Não. Então, assim, ó, por exemplo, num casal, o que chega em casa mais cedo, se ferra. Porque ele tem que esperar o outro chegar pra jantar. Se libertem, gente, parceria é muito além do que isso. Tá? Chegou, tá com fome, olha, até eu preparar, até eu esperar ele chegar 2 horas depois, eu belisquei tudo que tinha na geladeira, ainda sentei e comi com ele. Sim, tô ali mesmo. Cara, chega, janta, teu parceiro chega depois e janta, deixa o jantar dele pronto, ou ele prepara quando ele chegar. Claro, porque não é uma ocasião, um compromisso. Exato, mas tem muitas pessoas que é tipo ferro e fogo, tu entende? Aí eu acho que atrapalha mais do que ajuda. Atrapalha muito, porque cada um tem um timing. Ela tem um pico de fome às 6, ele às 8. Sim. E quem chega antes se lá em casa só que cada um come na sua hora que tem fome, pronto. Exatamente. Mas na hora que tem fome. Exatamente. Isso é muito importante, tá? Porque quando a gente começa a comer um pouco mais de proteínas, que é o viés da low carb e tal, proteínas, gorduras boas, pelo amor de Deus, a gente não deixa de comer fruta, nem batata, feijão, arroz, mandioca, tá? A gente só come um pouco menos deles. Não se embugue todo dia, Exatamente. Né? Então, a gente baixando a insulina, que é um hormônio que só é liberado quando a gente come grãos, raízes e frutas, a gente começa a ter os sinais reais de fome do nosso corpo, que é um só, graças a Deus, tá? Estômago roncar. Então, o estômago roncou, né, Caco? A gente come. Sim. Não roncou, não tá com fome. Aí sentei comer sem o estômago roncar, o que vai acontecer? Sobrou. Desculpa, pode comer carne, pode comer ovo nesse momento, pode comer queijo. Tá? Não é a necessidade do teu corpo. O corpo de vocês, quando tá sem energia, pede. Ele pede pra dormir, ele pede pra fazer cocô, ele pede pra fazer xixi. Ele pede. Então, esperem ele pedir. É verdade. Isso eu passei. Passo. Passa. Porque às vezes tu tá ali, tu acha que tu vai morrer. Se tu não comer, se tu não beliscar, tu vai acabar o teu mundo. Aí tu para assim, meu estômago tá roncando. Não. Então não é hora de eu comer. Sabe, eu tinha muito medo. Lembra quando a primeira vez que eu fui lá falar contigo, que eu te perguntei sobre água com gás, né? Eu tinha muito medo, porque era muito mito. Tem muito mito sobre água com gás. E essa era a minha maior preocupação, porque é uma coisa que eu adoro há muitos anos, água com gás, e gostava muito também da tônica, né? A tônica é refri. A tônica é refri. A tônica é refri. Ali no fundo. E tem muitas pessoas também em casa que provavelmente devem ter ouvido o vô, a avó, a mãe falar que a água com gás vai te estufar, vai estourar o teu bucho, tu vai explodir, não sei o quê. Então, galera, a doutora aqui, a Ari, ela vai... Fala um pouquinho, então, sobre água com gás. Água com gás. Meta sem cuspe. Exatamente. Pode beber, tá? Pode beber. Se você gosta, eu entrei numa fase... Medo, cara, de tanto que falavam mal. É porque achavam que tinha muito sódio, tá? Quando você... claro, seria muito interessante vocês investigarem marcas. Sim. E buscar uma que tem um pouco menos de sódio. Tem várias no mercado. Água da Pedra. Tem uma também que é Ipuá. Ipuá também é boa, que tá louco. Ipuá é uma das mais baixas em sódio que eu já encontrei no supermercado. Então, o que acontece? Você gosta, tem pessoas que bebem até mais. Eu não bebo porque só gosto de água com gás. Eu não bebo porque não pode beber. Pode beber sim, tá? Hidrata tudo igual, só busca uma que tem um pouquinho menos de sódio. Tá tudo certo. O que acontece? Vou contar uma experiência pessoal agora, Caco. Eu entrei numa fase assim, ó, de levar água com gás pra academia. Só bebia água com gás. Sim, tu me falou. Vivia de estendida. Tá? Caraca. Vivia de estendida. Estômago inchado, às vezes gases, né? Estufamento. Um dia acabou minha água com gás em casa e eu fui beber água do filtro. Cara, parou. Então, olha, pode acontecer, tá? Mas não é uma regra, gente. Não é uma regra. Se você gosta, beba, tá? Não é uma regra. Se perceber que aconteceu, porque de fato, Caco, a gente engole ar ali. Sim. Tá? Então, isso daí... Partículas. Exatamente. Mas não tem
nada contra. Só perceba se isso acontece com você, aí dá uma segurada. Porque tudo que é em demasia, sim, uma hora vai enroscar, né? Exato, mas assim, ó, teu corpo também não é uma coisa que todos os dias é... eu não tomo um café, tomei café ultimamente, tem me dado azia. Tem algo de errado comigo, meu Deus, não posso mais tomar café. Gente, às vezes é uma condição do teu corpo, uma combinação de alimentos, sabe? Um bom hormônio. Não dá pra saber direito, não é que vai ser aquilo sempre. Eu fiz uma cirurgia um tempo atrás, eu tive diverticulite. Eu tirei um pedaço do intestino, eu usei bolsa de colostomia durante 2 anos, estava cagando e andando, literalmente. Né? E depois que eu reverti, eu fiz a reconstrução do trânsito intestinal, a minha azia cessou. Só que depois eu pensei o seguinte, eu fui fumante, eu fumava um tempo. Tamo junto, eu também fumei por muito tempo. Só que eu não era aquele fumante que fumava 3 carteiras de cigarro por dia. Uma carteira de cigarro para mim durava uma semana. Fumava só para incomodar minha esposa, eu acho. Só que a nicotina me dava azia. Era o cigarro, mesmo que eu ficasse 2 dias sem fumar, a nicotina ainda estava aqui. Com certeza. E aquela azia e tal, daí aconteceu de dar o problema que eu tive no intestino. Após isso, quando eu tirei a bolsa, que eu fiz tudo, eu parei de fumar, né? Não tenho mais esse hábito. E a azia parou. Sabe? Olha só. Exato, era associação, sim, gente. Às vezes tudo é uma cascata, tá? Então, assim, não dá pra... Por isso que eu gosto muito de ver o paciente, assim, não é uma coisa isolada, sabe, Caco? Não é, às vezes, uma dor de cabeça. Dor de cabeça que acontece, é estresse. Gente, às vezes é uma tireoide, às vezes é um intestino, às vezes é um negócio que você comeu. Tem muita coisa. São N coisas. São N coisas. Aí começar a olhar a pessoa como um todo é muito interessante. Né? É muito mais, eu acho que a gente consegue ajudar muito mais. E tu sabe, Ari, que eu vejo que tem muitas pessoas que elas se autodestroem, não só na questão de alimentação, mas na questão psicológica. Não procuram um profissional e ficam achando coisas, ficam enchendo a cabeça de merda que não tem nada a ver. Ou às vezes é o contrário, tá, Caco? Eu falo, vocês são os melhores médicos de vocês. Saquei. Entendeu? O café me dá azia. Vou começar a fazer exame e ver o que eu tenho. Cara, não tem nada. Tu entende? Então fica procurando. Né? Eu tomo leite e fico estufada, meu intestino trava. Eu vou lá na alergista ver se eu tô intolerante ou tenho alguma alergia. Por que tu vai fazer isso? Se tu sabe, tu já sabe, tu toma café com leite, tu toma um leitinho, acontece isso. Tu tem que confirmar isso? Gente, não precisa. Tá? Vocês são os melhores médicos de vocês. Se a coisa não assenta, não vai pro teu organismo, para de fazer, pronto. Sim, é simples. É simples. Então tem pros 2 lados, né? Tem. Ari, eu vou falar um pouco da minha galera aí. Vai. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre o teu método. Tá bom. Tá bom? Tá, beleza. Essa galera aí, tem uma galera esperando você falar desse método aí. Inclusive, teve uma galera, quando eu postei o anúncio que tu ia estar aqui, que eu postei uma foto tua, pediram se tu era modelo também. Meu Deus do céu. Olha só, depois ela responde. Puro filtro. Olha só, galera, então eu tô aqui com a Chimp.co, Chimp Company, do meu amigo Gui Fávero, lá de Concórdia, uma marca sensacional. Acessem www.chimpcompany.com.br, conheçam a coleção, tem coleção de inverno, tem coleção de verão, tem sunglasses, tem muita coisa bacana, shoulder bag, gorros, umas touquinhas muito legais. Se encontra aqui em Chapecó também, são várias cidades que tu encontra. Chimp.co, Chimp Company. Tenho também Senhor do Vinho, que é uma coisa sensacional, acho que é a melhor e maior loja online de vinho do sul do mundo. Coisa bem boa. Do meu amigo Mauro Finco, cara, sangue bom. Entrou comigo como parceiro aqui com a Senhor do Vinho, que é uma coisa fenomenal. A minha esposa é muito fã de vinho. Eu ainda não entrei muito nesse mundo do vinho, porque, como eu falei antes, o meu negócio era mais... Era cerveja, né? Artesanal. Eu tenho aprendido. Eu aprendi nesse último ano a beber vinho. O Mauro, ele falou de um vinho há um tempo atrás, de uma marca Becas. É uma qualidade, eu acho. Tá, não sei se é a marca eu não Becas entendo também. Aí aconteceu que conseguimos adquirir um. Não sei se minha mulher comprou, se ganhou na loja, alguma coisa. Apareceu um Becas lá em casa. Não abrimos ainda, vamos esperar o momento certo. Meu aniversário é final de semana, aceito Pix. E vamos tentar ver se esse vinho vai descer bem. Mas eu sei que o Mauro vende lá no Senhor do Vinho. Ele manja muito, né? Então é uma indicação, uma boa indicação. O Mauro é muito. E para todas as ocasiões. Dia das Mães, teu aniversário, Dia dos Pais, o que for, um vinho sempre vem bem. E pra dieta, gente, é uma das melhores bebidas, tá? Olha só.
Ariane Turani e Senhor do Vinho. Tá tudo certo. É isso aí. Temos também a minha querida amiga psicoterapeuta Miriam Zepp. Ela deu 2 aulas incríveis aqui, 2 programas fenomenais. Ela vai estar... falamos sobre TDAH, sobre MDR, terapias incríveis. Ela vai estar de volta agora, dia 6/6, aqui para falar sobre neurofeedback. Outra parada muito legal, porque tem muita gente esperando, que isso também é uma coisa que muda vidas. Se você foca, se você tem respeito por ti mesmo, você vai até o fim, sabe? Exatamente. Tem o Pedrão Tatu, é um cara muito sangue bom, de São Miguel do Oeste, Guarujá do Sul. E agora ele tá abrindo um estúdio também em Balneário Camboriú. Ô, Caco, você sabe que eu sou lá das tuas bandas, né? Eu sei, nós conversamos já sobre isso. Nascida em Anchieta e criada em Romelândia. Anchieta é massa. Anchieta tem uma galera de Anchieta sangue bom lá. É? Aham, os caras são massa. Romelândia eu não me lembro de ter ido, mas já passei pelo trevo. Mas é tudo ali, né? Tudo pertinho. Bem, uma do porque ladinho eu era do Cedro, né? Guarujá do Sul, Cedro, ali tudo igual. E o Pedro, ele também tem o Galpão. O Galpão lá em Guarujá do Sul, na Avenida. É um bar, é um restaurante, é uma casa de shows, tem sinuca, tem bebidas temáticas, tem lanches a dali com pau, um melhor que o outro. Aos sábados tem churrascos, ao meio-dia, muito legal. O ponto é bacana, ele é literalmente um galpão. Que delícia. Quando tu entra, tem um palco à esquerda ali, onde o Pedro com a banda dele ensaia e faz os shows ali e tal. Tem o balcão ali, tem as sinucas. Cara, é sensacional. Para quem tá passando pela região, para quem mora lá perto e até hoje não foi, vá lá no Pedrão Galpão, muito legal. Tenho também aqui comigo a Amazing Store, que é uma loja de roupas femininas incríveis. Comprei uma blusinha para minha filha, ela adorou. É da minha amiga Valquíria Calegari, sangue bom, uma guria bem legal. E a loja dela é Amazing Store Chapecó. Procurem no Instagram, Amazing Store Chapecó, que vocês vão ter uma... Tu que gosta de se vestir bem, tu vai gostar do que ela tem na loja dela. É muito legal. Temos também a Bárbara Loma, ela é psicóloga e ela é focada na terapia tântrica. Tá. Ela tem um método, ela ajuda você a ressignificar a tua vida sexual. Entendi. Tanto como casal, tanto como solteiro, tanto como qualquer gênero, né? Ela atende todo mundo. Eu sempre falo aqui no programa que quando o casal está lá num certo período de um casamento, às vezes aquela conexão, aquela sintonia dá aquela, né, diminuída, né? A Bárbara, ela consegue fazer vocês dois... Que legal, tem que trazer ela aqui. Ela vai. Eu tô, inclusive, galera, quem tiver um lugar legal, cara, uma clínica, um salão de beleza, alguma coisa que tenha um espaço, a Bárbara tá a fim de vir atender aqui em Chapecó, fazer as suas sessões, e a gente pode estar fazendo um bem bolado junto. Inclusive, daqui a pouco eu vou dar um spoiler de uma coisa que eu tô fazendo, em setembro vai rolar, mas daqui a pouco eu falo. Tenho também o Retro Bing do meu amigo Juliano lá no Distrito Food Park. É um negócio de videogames, fliperamas e jogos antigos. Tem o que tu imagina de coisa antiga, tem lá para tu jogar. É muito bacana no Distrito Food Park. Tenho também a Ghost Rádios de Passo Fundo, que eu faço um link muito legal com eles todas as manhãs, das 9 ao meio-dia. Daqui uns dias estarei lá junto com meu amigo Rodrigo Acorce no programa Start. Vamos fazer um bem bolado muito legal. A gente tá fazendo esse intercâmbio, Passo Fundo, Chapecó, Passo Fundo. Mas é legal. Estamos criando algumas coisas que daqui a pouco vão vir ao público, aí tá bem legal. Mas... Tem uma parada que essa eu não vou falar hoje, vou falar outro dia. Deixa a gente curiosa. Tem a Space Oficial, que é lá no final da avenida, pra cima do shopping, é um lava-cara, um pub, casa de shows também, tem martelinho de ouro, tem comida, tem bebida gelada, tem Belbrook lá, galera, que é sensacional. É um lugar que eu indico completo. Mesmo antes deles serem meus patrocinadores, eu já era cliente. Então eu falo com bastante propriedade, porque é legal. Space __ oficial, vocês encontram no Instagram e vejam tudo que eles têm para oferecer lá, que é sensacional. Também, por último, mas não tão... Não menos importante. Não menos importante, mas eu acho que é um dos mais importantes de todos esses que eu falei. Por quê? Não desmerecendo os outros. É o Studios Closer. Ok. Sem isso aqui, né, porque gente? foi o pessoal que abriu as portas para mim, mesmo aos trancos e barrancos no início dessa caminhada, que não é fácil, não só para mim, como para qualquer um que vai inovar, digamos assim. Eles abriram as portas para mim poder fazer o que eu estou fazendo hoje aqui contigo e com outras pessoas, e ainda faremos muito mais. Essa galera está comigo hoje, e também para encerrar essa parte aqui, para você falar do teu método, eu quero avisar todo mundo que dia 12 e 13 de maio vai rolar o Rango Beer, lá no pavilhão 4 da EFAP, um evento sensacional, várias bandas. O famoso Rango, né? É a 7ª edição. O Rango é muito legal. É uma realização do JCI Chapecó, que é incrível. Terça-feira que vem, o pessoal do JCI vai estar aqui no programa comigo falando sobre as oratórias nas escolas, que é importantíssimo, é muito legal isso. Espero que tu assista. Você assista também terça que vem, o pessoal da JCI. E quero deixar um abração também pro João Garcia, que é o cara que tá
bolando e se virando para fazer acontecer o Rango Beer. E um abraço também para o meu querido Jefferson Portela, que é o presidente da JCI aqui de Chapecó. Uma novidade que eu falei que ia falar, que vai rolar em setembro, mais ou menos, é o Caco Convida Collab. Vai rolar uma parada que serão 10 a 12 empresas de vários segmentos trabalhando no final de semana num lugar só. Então a gente está procurando um lugar bacana com um espaço físico grande, onde a gente vai montar dentro vários boxes e vamos trazer pessoas do Brasil inteiro fazer suas especialidades aqui em Chapecó, uma vez cada 60 dias mais ou menos. Vai ser o Caco Convida Collab, vai ser uma colaboração com vários artistas, vários profissionais do Brasil inteiro. Vai ser bem interessante. De setembro em diante, ainda vou avisar isso futuramente. Eu não ia falar, mas vou acabar falando. Não vou falar, vou deixar para o próximo, Agora, então, vamos voltar, vamos falar sério. Fala sobre o teu método, que eu acho que é muito, muito bacana. Eu conheço o teu método, mas eu gostaria que o pessoal de casa também conhecesse. O meu método, né, Caco? O Caco tá querendo dizer aqui a forma como eu trabalho, o viés que eu sigo dentro da nutrição, né? Que eu prezo muito, pelas minhas experiências, uma alimentação mais baixa em açúcares. Porque hoje, quando a gente estuda doenças, hoje, quando a gente tenta emagrecer, tudo é sobre o açúcar. O principal vilão é o excesso dele. Tá? Então, a low carb, o método que eu utilizo hoje, a gente reduz eles na nossa alimentação, no nosso dia a dia. E você tem substituições. Então, por exemplo, assim, uma pessoa que adora doces. Gente, é sério. Essa semana uma paciente deixou um recadinho para mim e é muito verdade. Existe vida e vida em abundância do lado de cá. Porque assim, tem muitas receitas, gente. A gente consegue fazer coisas muito gostosas, baixas em açúcares, né? Precisa fazer a troca das farinhas, usar alguns adoçantes. Adoçante, já tem aquela coisa da sucralose, da gotinha, da coisa horrível. Não, tá? Esquece tudo isso que você imaginou que era, tá? Então eu prezo muito isso porque eu acabei de voltar, deve ter um mês e pouquinho, foi um congresso em Floripa. Eu acompanhei esse teu... E isso é um encontro, eu falo que o Brasil Low Carb é um encontrão da galera low carb. Né? Então teve médicos, cardiologistas, teve esse doutor Souto que eu te falei, que é o papa da low carb no Brasil, e a gente estava falou-se muito sobre quadro de resistência à insulina, que é aquele esqueminha que quem é meu paciente sabe, eu desenho lá no papel para vocês, a reação de quando vocês comem as coisas dentro de vocês, o que acontece? Vocês entenderem, gente, o que vocês estão fazendo, então, tipo assim, corta carboidrato porque carboidrato é um vilão. Cara, isso não convence nem minha filha de 5 anos. Vocês têm que compreender um pouquinho a rota metabólica, não é nada assim, com termos que vocês não vão entender, do alimento dentro de vocês. Eu sinto que aquela explicação que eu faço para vocês lá em consulta muda a vida de vocês. Porque aquilo ali começa, você não vai sair de lá e vai ser perfeito e vai conseguir fazer sempre. Mas quando vocês entendem, tô comendo isso, tá causando isso, a reação é essa. Tô comendo isso, tá causando isso, a reação é essa. É muito mais fácil. Às vezes você vai errar, mas muitas vezes você vai conseguir controlar porque você sabe o que vai acontecer. Então, a gente precisa, em tudo, gente, a gente precisa se convencer do que tá fazendo. E entender esse processo que não é fácil fazer sozinho. Assim, todo mundo fala, eu não preciso de Nutri. Eu sei fazer. Então faça. Faça com resultado, porque fazer e perder resultado não é fazer. É verdade. Então, assim, de coração, uma dica que eu dou e não é puxando pra mim. Vá no profissional que você acha que te convém. Busca ajuda profissional. O profissional não tá em vão. Eu não sei construir uma casa, eu vou buscar um engenheiro e um arquiteto. Você acha que sabe fazer dieta. Se você acha que sabe fazer dieta, por que você tá como você tá hoje? Verdade. Você não sabe fazer sozinho. Então, busca ajuda de um profissional que você admira, que você acha que o que ele fala toca o teu coração. Sim, tá? E outra coisa, você estando com um profissional, você vai ver essa situação de outra perspectiva, que até então você nem imaginava que era um mundo paralelo do que tu imagina. E sabe o que acontece? É que as pessoas também acham que assim, eu vou começar a ir na nutricionista, eu tenho que ir sempre na Nutri. Eu tava comentando com uma amiga... Não, mas peraí. Mas é que lá na área é tão legal de ir que dá vontade todo dia. Eu falei com a Tati ontem, eu acho. A Tati trabalha com ela lá. Eu falei com ela, secretária. Eu não tenho nada a ver hoje, essa semana com vocês, mas eu vou passar pessoalmente, tomar um café e bater um papo. Água com gás tem lá também, tá? É isso que eu gosto de falar, sabe o que é?
não precisa ter medo do profissional. Exato. Não precisa ter medo. As pessoas acham, Caco, que esse é um tratamento interminável. Sim. E não é. Até uma amiga minha, profissional da área de saúde, me falou assim, Ari, como é que é a tua retenção? Eu falei assim, que retenção? Eu odeio reter pessoas. Porque eu passei por isso, gente. Eu fui uma pessoa que passei por uma transformação no meu corpo. Eu queria aprender e fazer sozinha. O meu foco não é te segurar lá no consultório. Se você quiser, eu tenho um paciente que passa comigo há 3 anos, que vem mensalmente, Caco. Porque ele se sente comprometido. Mas se você capta o que eu falo, é assim, ó, juro pra ti. Segue. É muito rápido, você aprende muito rápido. E aí fica meio que a teu critério. A gente vai ver, tendo um resultado legal, ainda quero mais. A gente pode ir dando sequência, vai espaçando, mas não é uma coisa interminável, gente. Eu não gosto de fazer isso porque eu já vivi aí do teu lado. Tá? Eu já passei pelo que você passou e eu não queria, eu não tinha tempo e eu não tinha grana para tudo isso o tempo todo. Então, eu quero aprender e fazer. E tem uma coisa muito importante também, Ari, que é bom falar para a galera que está assistindo, que isso é procurar um profissional independente da área. Vamos abrir o leque. Abrir o leque. Independente da área do profissional, que for que tu vai procurar, por alguma coisa, obviamente, que você está vendo que está errado contigo, você não está jogando dinheiro fora, tu está investindo em ti. Tu está investindo numa qualidade de vida. Exato. Você está investindo em um tempo maior de vida. Você só não está priorizando aquilo. Exatamente. Você não está priorizando o profissional para te ajudar. De forma alguma é um dinheiro jogado fora. Porque eu fui lá e ela falou tudo que eu imaginava que era. Tu imaginava que era. Ela falou tudo que eu já sabia. Tá, mas então por que tu não faz? Pois é. Aí que tá. Aí que tá. Só que daí o que acontece? Aí o pessoal fala, porque foi o dinheiro jogado fora. Realmente, milagres eu não opero ainda. É isso aí. Não tem como. E fala uma coisa, Ari, conta pro pessoal de casa aí como te encontram. Como me encontram? Gente, vocês podem, acessem minha página lá no Instagram, tá? arianeturani.nutri. Logo abaixo da minha fotinho, lá tem um link azulzinho, vocês chamam lá, vocês vão falar com a minha queridíssima secretária Tati. Tá? Querida mesmo. E ela vai tirar todas as dúvidas de vocês, ela que faz o agendamento. O Instagram é cheio de notícias, cheio de dicas nutricionais pra vocês, tá? Eu sou bem ativa lá, rola muita coisa nos stories também. As caixinhas de perguntas, As caixinhas. Eu gosto de ter uma interação bem legal por ali, porque isso é uma troca muito massa, Caco. Eu aprendo muito com as pessoas também. Sim. Sabe? Então me acompanhem por ali e agendamentos também pode ser feito por ali. Quem ensina também aprende, né? Sempre. É bem legal. Ari, eu acho que hoje nós conseguimos bater um papo bacana, né? Muito. Foi muito legal. Eu acredito que o pessoal de casa que tem acompanhado, que vai ver, tem pessoas que não vão conseguir ver hoje, mas durante a semana vão estar assistindo. Eu tenho certeza que foi tirado várias dúvidas. Eu tenho certeza também que muitas pessoas vão começar a ver a vida por um outro ângulo, que a conta vem, né? Precisa. Eu acho que é fundamental. Eu não tô falando aqui, não é demagogia, não é nada disso. Caco, tem uma frase que eu tenho usado muito. Não existe almoço grátis, tá? Então, a conta vai chegar. Mais cedo ou mais tarde você vai precisar. E assim, ó, não é mais da forma que era. Pode ser uma coisa mais fácil, né? Pode ser não. Está, de fato, mais fácil, tá? Se abram. Não é mais aquela coisa super restrita, passa fome e fica sofrendo. E sem falar que se cuidar também é prazeroso. Claro. Você conhece coisas em ti que tu não conhecia antes. Tu não conhecia. Sabe? Tu desbloqueia sentimentos, tu desbloqueia ideias, você começa a ter mais clareza. Caco, sabe? E é uma coisa tão doida isso, porque uma coisa puxa a outra, né? O fato de tu se cuidar, de tu começar a malhar. Eu não malhava também, eu comecei a malhar depois dos meus 30 anos, né? Eu tô com 31, 32 anos, hoje eu tenho 39. Então fazem de academia mesmo, deve ter uns 4 anos, 4 para 5 anos. Eu comecei num pilatezinho, mas era um pilates puxado, tá? Uma pilates também, pô. Mas aí eu cheguei num patamar de corpo que eu falei assim, eu acho que não é o pilates. Aí eu fui pra musculação e eu odiava a academia e odiava a musculação. E aí a musculação é a mais completa, tá, gente? É a mais completa. É isso aí. Então uma coisa puxa a outra. E a gente começa a viver tanto dentro dessa vida e a gostar tanto de viver assim, que a gente começa a fazer a nossa rotina, tudo em torno disso, tá? Então eu falo que às vezes as pessoas olham pra gente que tá vivendo dessa forma e dizem, ai, coitada dessa pessoa, não tem vida, não come nada, não faz nada, vive na academia. E eu olho pra eles com pena. Mas é tão massa tu ter uma rotina, tu ter um roteiro. Eu amo ter rotina. Porque, cara, é muito bom. Tu não se sente perdido, assim, o que eu vou fazer? Cara, não tem coisa mais triste do que tu acordar de manhã cedo e pensar, o que eu vou fazer hoje? Tu se sente um sei lá o quê? Exatamente. E agora, se tu tem o teu foco, o teu plano, tua meta,
Pô, velho, o teu dia passa aqui, Passa. E o teu bem-estar, né? O bem-estar que toda essa mudança traz é incrível. E tu chega no final do dia com aquela sensação de missão cumprida. Exatamente. Tu não tá devendo nada pra ninguém. Não tá devendo nada pra ninguém. É isso aí. Galera, foi muito legal receber a Ariane Turani. Obrigada, Caco, pelo espaço. E repetindo, a nutricionista mais foda do sul do mundo. Obrigada. E espero que quando você tiver novidades do teu ramo, quando tu tiver novos métodos, quando você quiser incrementar a tua profissão, as portas estão abertas para te vir aqui, conversar com a galera, conversar comigo, conversar com esse pessoal que está aqui por trás das paredes. É o pessoal que comanda ali, o Cílio, o Igor, a Ana também, o pessoal que faz isso aqui acontecer. Muito obrigado. Obrigada, Tu Caco. sabe que eu tenho um respeito muito grande por ti, um carinho ainda maior, que hoje eu te vejo como uma pessoa, como uma amiga, não só como profissional. Eu tenho essa sensação com vocês também. É tipo, que nem eu te falei, vir aqui falar comigo é que nem dois amigos sentar num bar, né? É bem legal, ainda mais a conversa flui quando a gente tem intimidade. Mas é isso, galera, esse foi o programa número 22 do Caco Convida Podcast. Entrem no canal, se inscrevam, repassem para os amigos, compartilhem, sejam felizes, se divirtam assistindo e deem feedback. Ó, Caco, não gostei daquilo. Caco, aquilo foi legal. Caco, tu podia trazer tal pessoa. E não esqueçam, domingo, dia 14, é meu aniversário. Me chamem no privado que eu passo o Pix. Valeu? Um abraço. Ari, tudo de bom. Valeu! Obrigada, Caco.